boa tarde. Depois da leitura da página 32, 33, 34, 35 e 36, vamos entender um pouco sobre o que é comunicação e o que é linguagem. A comunicação é um processo que envolve a troca de informações. Então, para você transmitir uma informação, você precisa se comunicar. E essa comunicação ela acontece entre dois interlocutores. Quem são os interlocutores? São as pessoas envolvidas na comunicação. Como essa comunicação é transmitida? Como essa informação é transmitida? Por meio de signos, por meio de regras semióticas que são geralmente entendíveis. Então, quando você transmite uma informação e esta informação é entendida pelo seu interlocutor, então está havendo comunicação entre dois seres, dois interlocutores. E a comunicação trata-se de um processo primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Quando você transmite uma informação, você vai esperar uma resposta do que você transmitiu. Já a linguagem, ela é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. Então, nós expressamos nossas opiniões, nossos sentimentos e nossas emoções ou pensamentos através da linguagem. A linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos, onde há comunicação à linguagem. Então, quando você se comunica, você está usando a linguagem. Se tem comunicação, você está usando a linguagem. Podemos usar inúmeros tipos de linguagem para estabelecermos atos de comunicação. Então, para haver comunicação, utilizamos diversos tipos de linguagem. Nós podemos usar sinais, símbolos, sons, gestos, regras com sinais convencionais, escrita. Podemos usar também a linguagem mímica. E a linguagem também. Então, podemos entender que a linguagem ela usa diversos tipos de linguagem. Ela usa diferentes tipos para transmitir uma informação. Ela não vai usar somente as palavras, ela pode usar o corpo, ela pode usar as palavras, os sinais gráficos, os sons, os gestos. Então, se você entender através de gestos, então houve comunicação. Se a linguagem for através de gestos, mas você entendeu, então houve uma comunicação. Nesse sentido, a linguagem ela pode ser classificada como qualquer sistema de sinais que se valem os indivíduos para se comunicar. Então, a linguagem ela é classificada como qualquer sistema de sinais, seja através de palavras, seja através de gestos ou sinais gráficos. E a linguagem também ela se classifica em dois tipos. Existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal ela pode ser aquela que faz o uso das palavras para comunicar algo. Por exemplo, você escreve um texto, escreve uma carta, escreve um bilhete para alguém, você está usando a linguagem verbal, você escreveu, você transmitiu informação através da linguagem verbal. Se você também está apresentando um trabalho na escola, você está usando a linguagem verbal, só que na modalidade oral. Quando você escreve, é a modalidade escrita. Então, a linguagem verbal, você vai utilizar textos, palavras, frases escritas ou faladas. O que é a linguagem não verbal? É aquela que utiliza outros métodos de comunicação, que não são as palavras. Então, a linguagem não verbal, ela não utiliza as palavras. Vai usar o quê? Vai usar a linguagem de sinais, por exemplo, sinais de trânsito. Quando você está na cidade, quando está verde, quer dizer para você seguir. Quando está vermelho, pare. Quando estiver amarelo, atenção. Então, aí é uma linguagem não verbal. Também a linguagem corporal é uma linguagem não verbal. Uma figura, uma expressão facial ou um gesto, também é uma linguagem não verbal. Por exemplo, quando você chega no hospital, que você tem lá uma figura, tem a imagem de um cigarro e tem cortado assim no meio. Quer dizer que não pode fumar. Não está escrito em linguagem verbal, mas sim em linguagem não verbal. Mas você entende o que a figura quer transmitir.
Então, houve uma comunicação através da linguagem não verbal. Quando é escrito, é a linguagem não verbal. Quando é escrito ou falado. Então, a linguagem verbal ela pode ser usada em duas modalidades, na linguagem escrita e na linguagem falada. Na página 32 do livro de vocês tem como nos comunicamos. Como você viu, o diário de Marina e Zatra envolve situações de comunicação diferentes. O primeiro é um texto íntimo, que a menina fez pensando nela mesmo como leitora. O segundo também foi pensado assim a princípio, mas depois foi reorganizado para ser publicado e lido por muitas pessoas. Então, nas aulas anteriores, estudamos duas partes de diário, a de Marina e de Zatra. Os dois diários tinham comunicações diferentes. O primeiro diário, da Marina, foi escrito para ela mesma. Já o outro, a intenção era a mesma, só que depois precisou ser publicado. Diário de Zatra, porque contava sobre a guerra. Nas próximas sessões, você estudará o ato de comunicar, isto é, a maneira como interagimos uns com os outros. Na página 32, você tem uma imagem, uma foto, que está mostrando uma cena de Pinóquio, adaptada da obra do escritor italiano Carlo Golgi. Então, essa cena que está apresentada na imagem 32 acontece no teatro. Essa cena você não está vendo a linguagem verbal, foi somente usada a linguagem não verbal. Então, como vou interpretar o assunto dessa imagem? Eu vou saber interpretar o que a linguagem não verbal está comunicando. Através de quê? Através da roupa dos personagens, através dos painéis que está presente na obra, na foto, e através também dos objetos que estão na cena, dos figurinos dos personagens. Então, percebemos que na cena da peça fotografada, o cenógrafo usa apenas 2 painéis azuis e cabe ao público interpretar um imenso mar. Então, esses painéis representam o mar. O figurinista escolhe roupas e acessórios bem coloridos para sugerir a existência de um mundo diferente do nosso. Então, esse exagero no colorido das roupas é para que o telespectador ele pense que é uma coisa usada de outra existência, que não existe no mundo real. Os autores, por sua vez, exibem expressões faciais e corporais que traduzem sentimentos. Então, como vou saber se o personagem está triste ou está alegre? Eu vou olhar as expressões faciais dele. Então, nos 3 casos, é a linguagem que possibilita a comunicação entre os artistas da peça e o público que assiste a ela. Então, como eu vou interpretar essa imagem, está na página 32, que é da cena de Pinóquio, da peça Pinóquio. Eu vou olhar as roupas e os acessórios que eles estão utilizando, a montagem do cenário, as expressões faciais dos autores. Então, a comunicação acontece através de diferentes linguagens, seja através da linguagem não verbal e a linguagem verbal. E na cena, foi utilizada somente a linguagem não verbal. O fato de o público estar em um teatro assistindo a uma peça com uma história determinada cria o contexto necessário para que os painéis, os figurinos, as expressões faciais e os gestos sejam elementos de linguagem e comuniquem ideias específicas. Também o conhecimento prévio do público gera o contexto. Então, a cena foi exibida e cabe ao público interpretar essa cena, apesar dela ter sido transmitida através da linguagem não verbal. Não podemos esquecer que a linguagem nos dá inúmeras possibilidades de aprender e explicar o mundo, além de nos permitir criar outras realidades. É por meio dela que expressamos sentimentos, fazemos pedidos, procuramos convencer alguém, fazer ou pensar algo em tantas outras ações. Então, no momento de comunicação, utilizamos a linguagem, verbal ou não verbal. E a linguagem nos dá inúmeras possibilidades de aprender e explicar o mundo. Então, quando você vai transmitir uma informação, você usa
a linguagem, utiliza a linguagem, seja ela verbal ou não verbal. E se haver entendimento entre essa comunicação, entre essa informação, se o outro entendeu, se o seu interlocutor entendeu, então houve uma comunicação. Vamos às questões da atividade. Na página 32, você vai fazer as questões 1, 2, 3 e 4. Então, você vai observar a foto da cena da peça de Pinóquio e abaixo você vai responder as questões 1, 2, 3 e 4. Questão 1. O que objetos você vê na cena? Então, você vai observar a peça e vai dizer quais são os objetos que compõem a cena. Que objetos são esses? O nome dos objetos. Segunda questão. Esses objetos levam o público a imaginar qual situação? Então, o que está acontecendo na cena? Terceira questão. Os figurinos, que são as roupas, os personagens sugerem que eles estão no mundo real ou em um mundo imaginário? Por quê? Então, você vai dizer se é o mundo real ou o mundo imaginário e vai explicar. O que faz você pensar se é o mundo real ou se é o mundo imaginário? Quarta questão. Pela foto, você diria que é possível o público perceber que um dos personagens está satisfeito e o outro não? Mas você vai dizer sim ou não, vai explicar. Então, olhando a imagem, percebemos que um dos personagens está alegre e o outro está triste? E um está satisfeito e o outro não? Aí você vai dizer sim ou não e explique como percebemos isso, através de quê? Na página 35, você vai fazer a questão 2. O cartoon a seguir foi produzido pelo desenhista pernambucano Jarbas. Observe-o com atenção. Então, no cartoon, você percebe, você tem que analisar quais os personagens e o que está acontecendo, qual é a situação que está sendo retratada no cartoon. Então, no cartoon se encontra dois malabaristas. Então, um malabarista está sendo transmitido pela televisão, o malabarismo, e o outro é ao vivo. Então, respondendo a letra A, quais são os sentimentos demonstrados pelos dois personagens que fazem malabarismo? Então, você vai olhar para os dois personagens que fazem malabarismo e você vai dizer quais são os sentimentos transmitidos através das expressões faciais deles. Um está desse jeito e o outro está de outro jeito. Aí você vai ter que analisar como eles estão. Letra B. Que recursos não verbais foram empregados pelo cartunista para mostrar tais sentimentos? Como eu vou saber se eles estão tristes ou estão alegres, se eles estão satisfeitos ou não? Qual foi o recurso utilizado? O recurso não verbal que foi utilizado no cartoon para demonstrar isso. Na página 36, você tem a questão 3, onde você vai analisar, observar a tirinha. Lê esta tira do ilustrador paulista Fernando Gonçalves. A vovó dormiu na frente da TV. Legal, podemos mudar de canal. Você não entendeu. E a vovó lá roncando, né? Deitada em cima da televisão. Ela dormiu na frente da TV. Então, o que podemos entender? Que o rato não, a barata, ela dá informação ao rato. Ela informou ao rato que a vovó dormiu na frente da TV. O que o rato entendeu? Que ela dormiu enquanto assistia a TV. Só que, na verdade, ela não dormiu em frente à TV, ela dormiu, né? Em frente à TV, mas em outro sentido, foi em cima da TV. Então, na letra A, na letra B e na letra C, você vai tentar explicar isso, baseado na tira. No segundo quadrinho, a barata diz ao rato que ele não entendeu o que foi dito. Que informação ela pretendeu transmitir na primeira fala? Então, quando a barata vai informar o rato, qual é a informação que ela pretendeu transmitir a ele na primeira fala dela? Letra B. O que o rato entendeu? O que foi que o rato entendeu? E letra C. Você teria compreendido a fala da barata de que modo? Como ela desejava ser interpretada ou como o rato a entendeu? Por quê? Então, para responder as questões dos itens A, B e C, analise bem a tirinha,
Analise bem as expressões faciais dos personagens e as falas dos balões e tente interpretar com bastante atenção para responder as questões.